Bem, agora usando a curva de demanda para medir o excedente do consumidor. Vamos ver agora como isso fica em termos gráficos para uma melhor compreensão. Então vamos lá. O excedente do consumidor está estreitamente associado à curva de demanda de um produto. Então, o excedente do consumidor está estreitamente associado à curva de demanda de um produto. Para vermos como isso ocorre, vamos continuar com o nosso exemplo e considerar a curva de demanda do álbum de Elvis Presley. Vamos começar pela disposição para pagar dos 4 possíveis compradores para identificar a relação de demanda do álbum. A tabela da figura 1 mostra a escala da demanda, que corresponde à tabela 1. Se o preço está acima de $100, a quantidade demandada do mercado é 0, porque nenhum comprador está disposto a pagar um preço tão elevado. Se o preço está entre 80 e 100, a quantidade demandada é de 1, porque só John está disposto a pagar um preço tão alto. Se o preço está entre 70 e 80, a quantidade demandada é 2, já que tanto John quanto Paul estão dispostos a pagar o preço. Podemos aplicar a mesma análise aos demais preços. Com isso, a escala de demanda vai ser derivada da disposição para pagar dos 4 possíveis compradores. Então, claro que esse é um exemplo simplificado, mas isso mostra como a curva de demanda vai revelar lá a disposição de compra de cada consumidor. O gráfico da figura 1 mostra a curva de demanda correspondente à escala de demanda. Observe a relação entre a altura da curva de demanda e a disposição para pagar dos compradores. Para qualquer quantidade, o preço dado pela curva de demanda indica a disposição para pagar do comprador marginal, aquele comprador que seria o primeiro a deixar o mercado se o preço fosse um pouco mais alto. Então, vou repetir. Para qualquer quantidade, o preço dado pela curva de demanda vai indicar a disposição para pagar do comprador marginal. E o que é o comprador marginal? É aquele comprador que seria o primeiro a deixar o mercado, a deixar de comprar, se o preço fosse um pouco mais alto. Quando a quantidade é de 4 álbuns, por exemplo, a curva de demanda tem a altura de 50. O preço que Ringo, o comprador marginal, está disposto a pagar por um álbum. Para a quantidade de 3 álbuns, a curva de demanda tem a altura de 70. O preço que George, que passa a ser o comprador marginal, está disposto a pagar. Como a curva de demanda reflete a disposição para pagar dos compradores, pode ser usada para medir o excedente do consumidor. Então veja, como a curva de demanda ela reflete a disposição para pagar dos compradores, ela revela também e mede o excedente do consumidor. A figura 2 usa a curva de demanda para calcular o excedente do consumidor de nossos 2 exemplos. No painel A, o preço é 80 e a quantidade demandada é de 1. Observe que a área acima do preço e abaixo da curva de demanda é igual a 20. Esse valor é exatamente o excedente do consumidor que calculamos anteriormente com apenas um álbum vendido. O painel B da figura 2 mostra o excedente do consumidor
quando o preço é 70. Neste caso, a área acima do preço e abaixo da curva de demanda é igual à área de dois retângulos. Vamos aqui continuar. O excedente do consumidor de John neste preço é 30 e o de Paul 10. Isso é igual, portanto, a uma área de 40. Novamente, esse valor é igual ao excedente de consumidor que calculamos anteriormente. A lição que aprendemos com esse exemplo é válida para todas as curvas de demanda. Portanto, a área abaixo da curva de demanda, e acima do preço, mede o excedente do consumidor de um mercado. O motivo para isso é o fato de que a altura da curva de demanda mede o valor que os compradores atribuem ao bem como medida de sua disposição para pagar. A diferença entre essa disposição para pagar e o preço de mercado é o excedente do consumidor de cada comprador. Assim, a área total abaixo da curva de demanda e acima do preço é a soma dos excedentes do consumidor de todos os compradores no mercado de um bem ou serviço. Ok? Vamos aqui voltar então à figura 1. Então, a escala de demanda e a curva de demanda. Ok? Vamos lá ver graficamente como é que a gente pode entender essa questão explicada aí pelo Menkil. Então aqui nós temos o seguinte, a tabela mostra a escala de demanda para os compradores na tabela 1. Então aqui na tabela 1, né, nós temos, mais de $100 ninguém está disposto a comprar, posição a pagar 0. 80 a 100, somente 1. 70 a 80, somente 2. 50 a 70, 3. E até 50 ou menos, os 4 estão dispostos a comprar. O gráfico mostra a curva de demanda correspondente. Observe que a altura da curva de demanda reflete a disposição para pagar. Então veja, essa é uma curva de demanda que não é nem um pouco parecida com aquelas curvas de demanda que vimos nos capítulos anteriores, quando falamos de demanda. Então aqui, essa curva vai refletir justamente a disposição de pagar ou a quantidade de consumidores dispostos a pagar por aquele preço. Então 100, só um está disposto a pagar. Então aqui, o preço de 100, você vende um álbum, quantidade demandada de álbum 1. A 80, 2 álbuns demandados. A 70, até 70, 3 álbuns demandados. E 4 e até 50, 50 ou menos, 4 álbuns demandados. Então a curva de demanda é essa, né? Ou seja, note que cada uma vai mostrar a disposição e a quantidade de consumidores dispostos a pagar aquele preço pelo produto, ok? Então, isso aí mostra, ou seja, e aqui mostra a curva vertical, ou seja, em 0, se o preço for acima de 100. Então, acima de 100, essa curva ela fica aqui no ponto 0. Vamos adiantar aqui e só ver a figura 2, que foi abordado também neste ponto. A figura 2, o que é que nós temos aqui? Medindo o excedente do consumidor com a curva de demanda. Então, no painel A, o preço do bem é 80 e o excedente do consumidor é 20. Então, naquela situação em que o preço do bem é 80, então veja, um álbum demandado, e esse preenchimento aqui, que agora eu pintei de amarelo, é justamente o excedente do consumidor de John 20. Ok? Se o preço for 70, que o livro esqueceram de traduzir, tá? Price aqui. No painel B,
o preço do bem é 70 e o excedente do consumidor é 40. Então aí nós vamos ter 30 de excedente de John. Lembrando, John estava disposto a pagar até 100. Ele agora pagou 70. Então ele teve um excedente de 30. E o Paul estava disposto a pagar até 80. Até 80 ele estava disposto a pagar. Mas aí ele pagou 70. Então ele teve um excedente de 10. E esses dois quadrados somados, você tem o total de excedente do consumidor, que é de 40. Então o somatório deste quadrado, que mostra o excedente do consumidor de John, e o excedente do consumidor de Paul, somados, nós temos, portanto, aí um excedente total de 40. Então, essa é a forma de enxergar o excedente de consumidor em uma curva de demanda. Tanto a curva de demanda, ela vai ser em um formato aí de escada, revelando os excedentes do consumidor e também revelando o quanto os consumidores estão dispostos a demandar a um dado preço. Então veja que a quantidade demandada aqui revela justamente o quanto os consumidores estão dispostos a pagar em cada preço. Ok?